Meu nome completo é Miriam Ramos Risse. Eu nasci em São José dos Campos em 7 de agosto de 1944. Eu sou filha de Oswaldo Risse e Hilda Ramos Risse. Meu pai é descendente de italianos e nascido em Batatais, viveu em Campinas e veio para São José dos Campos para se tratar do pulmão, como tantas pessoas vieram, já que São José era uma estância climática. Meu avô paterno, Ernesto Risse, era barbeiro e minha avó, Vicentina Greco Risse, era dona de casa e aquela pessoa que fazia as melhores macarronadas que você pode imaginar. Quando criança eu nem sequer gostava das macarronadas porque eram muito pesadas. Hoje eu morro de tristeza de não tê-las comido todas. Minha mãe é daqui de São José dos Campos, nascida aqui, filha de João Ramos de Andrade e Artimira Priante Ramos. Meus avós maternos, eles tiveram pensão em São José durante muito tempo, acolhiam muitos desses jovens que vinham para São José para se tratar, e houve um tempo, inclusive, que eles tiveram uma sorveteria na Rua 15, do lado da Rádio Clube ZY5, não é? Que era como chamava. Meu pai... Como é que chamava a sorveteria, você lembra? Rocha, sorveteria Rocha. E a pensão também, chamava Pensão Rocha. Embora não tivesse nada a ver, eu acredito que eles tenham comprado de algum Rocha, né? Porque meu avô era Ramos. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente envolvida com a comunidade. Ele era uma pessoa que trabalhou em muitas áreas da cidade. Ele foi radialista, ele tinha um programa de rádio, ele foi gerente do tênis clube, ele foi gerente da empresa de ônibus São Bento, que na época era do Henrique Mudar, até que ele abriu a Gráfica Planalto Publicidade, que foi onde ele se estabilizou e onde ele fez o resto até o fim da vida dele. Eu acho que a trajetória da minha infância foi junto com a diversidade de trabalhos que meu pai efetuou. Então a gente morou em várias localidades de São José. Eu sou a mais velha de 7 irmãos e 3 de nós nascemos na Rua Coronel Monteiro, onde hoje eu acho que é uma casa de lanche, era em frente a casa do Henrique Mudar, lá atrás, e mais recentemente o Torra Torra, eu acho que é o que tem lá hoje. Então a rua Coronel Monteiro ali era um ponto central da cidade, né? Aquele lugar que a gente não podia sair porque tinha perigo, só que o perigo em relação a hoje era nada. Depois a gente mudou para Major Antônio Domingues, que foi um período que meu pai, nessa época, ele foi o gerente do tênis clube. E lá já era um lugar que a gente podia brincar na rua. E chegava fácil no tênis, onde a gente brincava bastante também. E depois na Rua Névio Baracho, que foi o lugar onde a gente viveu a maior parte da vida. Aí as brincadeiras eram muito ricas, porque o Bela Vista era um bairro novo, a gente tinha muitos amigos e a gente brincava. Hoje parece isso uma coisa absolutamente fora de propósito, mas a gente brincava nas cavernas do banhado. Você pode imaginar uma coisa dessa? Hoje, impossível, né? Mas a gente ia, brincava, tinha o local onde tinha o meu grupo, o grupo da Dulcineia, o grupo da Marina. Eram as irmãs, porque éramos muitas, mas as vizinhas e algumas amigas e primos e tal. Era muito bom. Muito bom. A gente está falando de quê? De anos 50? Por aí, anos 50 eu estava na terceira série, isso dá o quê? 9 anos, né? Por aí, 50 e pouquinho. 50 e pouquinho. Eu 50 vou perguntar até. sobre escola que você estudou, mas antes, você disse que você foi a mais velha de quantos irmãos? 7 irmãos. Você pode citar nominalmente? Claro, eu sou a mais velha, depois vem a Márcia Ramos Risse, infelizmente já falecida. Depois a Marília, que é casada com a Aimoré e tem 2 filhos, a Cláudia e o Guilherme.
Depois a Marina, que trabalha comigo na escola, que é viúva do Wilson, tem 3 filhos, 2 das quais trabalham também na escola, e o filho dela que trabalha em São Paulo com informática. Depois tem o Oswaldo Domingos Ramos Reis, o único homem da família, infelizmente também já falecido, que tem também 3 filhos. Uma delas, a mais nova ainda, estuda na Monteiro Lobato. A Ana Maria, que é casada com Demétrio, também tem 2 filhos. E por fim a Marisa, que também trabalha comigo, que é casada com Darré, e tem a Diana, que é a caçulinha da família e que hoje faz cinema na FAAP, encantada com a ideia. Um bom time, né? É, um bom time. Um time solidário, está sempre junto, que delas tem a Marina e a Marisa, que ainda trabalham na escola, e a gente forma uma família bastante unida, graças a Deus. Eu acredito que eu acho que eu tinha 6 anos, eu fui aluna, 6 anos, 1944, 1950. Fui aluna do Instituto São José no Jardim da Infância. E aqui essa primeira experiência foi uma experiência muito dolorida na minha vida, porque as irmãs eram muito severas. E elas brigavam com a gente, éramos eu e a Márcia, que ela era menorzinha, e eu me lembro que a irmã dizia para mim assim, sua irmã é tão pequenininha e faz as coisas direito e você derruba essa banana no chão. Eu fiquei com o horror da banana, passei um tempo sem comer banana. E aí eu chorava, acabei não ficando na escola, e aí 2 anos depois eu comecei a estudar no João Cursino, que era a primeira série, o primeiro ano primário. E aí eu tive uma professora maravilhosa e nunca mais tive qualquer problema nesse sentido. Fiz até o 4º ano primário no João Cursino, mas era o anexo do magistério, né? Porque o João Cursino tinha essa característica. Aí eu fui das primeiras turmas do Colégio Aires de Moura, que era o diurno do Olavo Bilac, né? E aquela escola foi de uma experiência fantástica, porque o senhor Everardo fez uma escola que era para que a gente se sentisse feliz, integrada, amada e que produzisse bastante. Era a proposta da escola? Era a proposta da escola. Aí eu fiz todos os 4 anos de ginásio lá e depois retornei para o João Cursino no magistério. E fiz lá os 3 anos de magistério no João Cursino e terminei quando foi o professor Rímolo e o paraninfo da turma, que foi uma turma privilegiada nesse sentido. Foi muito bom. Na época normalista, foi a época que se instalou em São José a Faculdade de Odontologia, que funcionou originalmente ali no Olímpio Catão. Então, o Bar Cantagalo, que era em frente à janela da sala de aula, era uma situação muito gostosa de olhar todos os estudantes de odontologia e as normalistas na janela na hora do café, né? Então, era uma coisa bem juvenil, agradável, bom. A gente está falando já da década de 60? 60. 60 e tantos, né? 65 por aí. 65. Professores que deixaram saudade, lições de vida, desde o primário até a sua formação. Eu acho que a grande mestra que eu tive foi a dona Norma. Norma de Conte Simão, a mãe do Pedro Ives, ex-prefeito de São José, mais do Zé Arnaldo, da Leila, do Paulo. Ela foi minha professora no Olavo Bilac na 2ª série primária e depois na 4ª série. A dona Norma foi a pessoa que fez toda a diferença na minha vida, porque ela era uma pessoa, uma professora, que não deixava ninguém achar que não era capaz de dar o seu máximo. Então ela tirava de cada um o melhor que cada um podia dar. Então mesmo aquele aluno que não conseguia acompanhar o mesmo ritmo, ela conseguia mostrar o que ele fazia de diferencial e integrava essa criança dentro da sala de aula, né? Eu tive colegas que até hoje eu tenho um contato eventual
E todos fomos muito marcados pela Dona Norma. Dona Norma iniciava todos os dias a aula colocando um provérbio na lousa. E ela analisava esse provérbio, decodificando para a criança de 9, 10 anos, né, o que ele significava. E eu me lembro de um que eu acho que ele ficou assim meio que de referencial na minha vida, porque ele era assim: jamais repreendas teu coração pelo segredo que alguém revelou. Não, não é assim. Jamais repreendas quem revelou o teu segredo. Repreenda o teu coração demasiado pequeno para contê-lo. Então, você imagina isso lá atrás, para isso ter ficado até hoje. Então, a Dona Norma foi uma pessoa espetacular. E ela acabou sendo minha companheira de trabalho muito mais tarde na Monteiro Lobato. Foi uma pessoa de alto significado na minha vida. Teve também o professor Adamo Pasquarelli, que também foi uma pessoa fantástica. Ele dava aula de francês e de latim, latim dificílimo, mas tudo bem, o francês era mais fácil. A Dorvina Monteiro também, que foi uma pessoa muito, muito importante. E o professor Rimoli foi todas as alunas porque magistério era 90% feminino, 99% feminino, né? Ele foi uma pessoa que na área do português, da literatura, fez toda a diferença. Não é à toa que eu acabei indo para essa área, né? Não faltou influência, não faltou. O que marcou muito a sua juventude, assim? Olha, bailes, festas? Tinham as brincadeiras dançantes, né, do tênis clube e depois da Associação Esportiva São José, quando tinha aqueles encontros. Eu me lembro que quando eu comecei a sair com todo aquele cerimonial que era característico da época, saíamos eu, a Márcia e a Marília, junto com a nossa mãe, tinha o footing na Rua 15. Aquela que andava de um lado, andava do outro, mas embora a gente tenha ficado encantada com essa ideia, durou muito pouco, porque logo veio o Sobral e acabou com aquela história. Sobrar, porque na época ele dizia que aquilo era coisa de cidade, como é que ele chamava? Provinciana, e que não tinha nada que andar para lá e para cá. Aí é que começaram mais as brincadeiras dançantes e os encontros do João Cursino, que tinha esse propósito de reunir para ir. Eu me lembro de umas brincadeiras, chamava brincadeira dançante, né? Na casa do Joaquim Bevilacqua, que fazia, onde ele tocava piano e a gente ia lá. No CTA, na Vilaça, isso. No CTA, na casa da Bárbara Curtis e da Christel Liebgood, que também a gente fazia esses encontros, e o grupo que se conheceu no Lar Vilac, que era do pessoal que veio de São Paulo, lá na Cocta, né? No CTA, quando começou. Dulce Ângela, Bárbara, Heidi, esse pessoal todo, era uma coisa muito bonita, muito afeto. Uma pena que de todo o grupo, hoje eu tenho eventual contato com a Christel e com a Bárbara, os outros a gente se distanciou.